Somos Maria Cleci Venturini e Maria Cláudia Teixeira, da Universidade Estadual do Centro-Oeste. O título da nossa apresentação é Museu do Holocausto, Paraná, Espaço de Resistência. Para esta fala, nossa proposta foi recortar museus cujas narratividades se pautam na resistência inscrita nos testemunhos de sobreviventes, como destacam Krumel 2019-2020 e Ferreira 2021, e também nos testemunhos funcionando na exposição Feitos e Efeitos. O Museu do Holocausto, segundo Reis, abre aspas, transforma lembranças em memória coletiva, fecha aspas. E isso se faz pela transformação do que foi traumático em memória para ser compartilhada como elemento de identidade. No museu, os sujeitos que testemunham são judeus e os testemunhos estão nas exposições entre aspas, efeitos e efeitos. A resistência como discursividade está nas materialidades desses testemunhos, que se apresentam em quadros, e neles estão as datas de nascimento e de morte, alguns ainda vivem. E neste quadro estão presentes parte das práticas judaicas, por exemplo, colocar pedras brancas nos túmulos e não flores, pelo que é dado a ver, se legitimam funcionamentos memoriais que constituem imaginários em torno dos judeus como testemunhas e também dos seus testemunhos. A Agamben, em 2018, sinaliza que, para algumas testemunhas, a única razão de viver é não permitir que o testemunho morra. Essa é uma forma de resistência. Outra que está presente já na entrada do museu é a galeria de fotos com fragmentos, entre aspas, de falas de judeus que se destacaram em diferentes domínios do conhecimento e são incontestavelmente sujeitos de sucesso, como Freud, Agamben, Clarice Lispector e outros. Os discursos que sustentam a resistência conjugam o passado e o presente, pois manipular o passado e controlar a grande narrativa que vai formar as consciências de maneira direta ou indireta é, de acordo com Robin, o sonho de todos que se pretendem onipotentes. Definimos o Museu do Holocausto de Curitiba como lugar de resistência pelo enunciado para sempre vamos lembrar. No Museu do Holocausto, como espaços de resistência, retornam discursos sobre a Shoah e sobre os sobreviventes e como práticas são abertos arquivos. A resistência, de acordo com Levi, perpassa pelo silêncio que os envergonhava, no cansaço de espantar-se. Arriscamos dizer que o resistir está no existir, no mostrar que há judeus sem nacionalidade e como prática que falam deles e dos outros, conforme mostramos nos poucos recortes que trouxemos para hoje. No espaço digital do museu, os visitantes podem conhecer 32 desses sujeitos judeus, de um total de 120, que estão disponíveis para consulta no site. É importante dizer que a visitação presencial do Museu do Holocausto nos surpreende com uma galeria de fotos dos judeus famosos e em cada painel há, entre aspas, uma citação emblemática de cada um deles. Os painéis são grandes e de início emocionam, porque se trata de sujeitos que produziram conhecimento em diferentes domínios e que são conhecidos, mesmo aqueles que não são letrados, tal o alcance de seus nomes e das pesquisas empreendidas por eles. Essa entrada magistral no museu, se assim podemos dizer, dá visibilidade a um dos objetivos mais importantes do espaço museológico, que é, segundo Carlos Reis, 2018, destacar a necessidade de compreender o caminho percorrido pela memória da Shoah e visualizar como o genocídio será lembrado pelas gerações futuras. Essa visualização, de acordo com o autor, vai permitir ajudar e ajustar essa memória e fazer correções de rota necessárias, para que a memória do Holocausto seja construída de forma mais consciente e justa possível para com todos os descendentes, sobreviventes e comunidades humanas. Uma das propostas é destacar a memória da Shoah de forma mais racional e menos instintiva, para que seja feita justiça ao legado deixado pelos descendentes.
Adentrando no site e na exposição Feitos e Efeitos, destacamos o modo como essa prática está visível e descrita, sinalizando que, desde sempre, os gênios da humanidade, conforme se pode ler na apresentação da exposição Feitos e Efeitos, costumam ser disputados por grupos que reivindicam a sua identidade ou a reduzem a um único nós. O exemplo dessa prática vem de Albert Einstein. Ele diz: se minha teoria da relatividade estiver correta, a Alemanha dirá que sou alemão. E a França dirá que sou cidadão do mundo. Mas se não estiver, a França dirá que sou alemão. E os alemães dirão que sou judeu. Tomamos as duas materialidades em tela para discutir a exposição e os processos discursivos que a sua designação engendra. Entendemos a designação a partir de Guimarães, 2003, como relações de sentidos, e para discutir os processos discursivos que pautam a análise da exposição, colocando-a em um engendramento de significância pelas relações de sentido que se estabelecem. Para Zop e Fontana, 2003, a designação ocorre como processo por relações de referência instáveis produzidas pelo cruzamento de diferentes posições sujeito. A posição de Albert Einstein em relação ao como seria filiado e designado em um país ou outro diante do acerto de sua teoria é uma memória que retorna constituindo-se em práticas, desde o senso comum até o funcionamento das ciências, nas condições de produção e da inscrição do cientista, vale presentificar efeitos e sentidos, primeiro em relação a ele mesmo, um judeu, destacando-se todo o discurso que a Alemanha fez circular no mundo todo em torno dos judeus, construindo-os como inimigos da humanidade. Temos que, caso Einstein não fosse um cientista renomado e de valor inquestionável para a ciência, ele estaria em um campo de concentração, teria todos os seus bens confiscados, assim como aconteceu com outros judeus, podendo ter tido o mesmo fim. A sua genialidade e a posição sujeito ocupada na formação social e no cenário científico da época fez com que ele tivesse lugar e uma nacionalidade, que vale como passaporte. Já o segundo recorte sinaliza que essa disputa por uma identidade nacional, segundo os organizadores da exposição e a voz oficial do museu, é reducionista, por significar os sujeitos a partir de suas origens ou crenças. Ao mesmo tempo, o museu, por meio da exposição Feitos e Efeitos, sustenta e legitima os sujeitos pela importância e alcance de seus feitos. Einstein, Clarice Lispector, Freud, Hannah Arendt, Judith Butler são judeus, e eles, como se pode ver, se destacaram em diferentes campos do conhecimento, contribuindo para a produção do conhecimento e para com a humanidade em diferentes domínios. Essa exposição mostra gênios da humanidade, e esses gênios servem a nós e ao mundo. Entretanto, ao observá-los, notamos não somente o que eles têm em comum, são todos judeus, mas o que os difere, a infinidade de características às quais a identidade judaica pode se combinar e como esta fé e tradição milenares inspiram cada um deles. Os sujeitos aqui retratados, muitos deles com rostos conhecidos, são judeus das mais diferentes nacionalidades, gêneros e classes sociais, cores, orientações sexuais, posicionamentos políticos, religiosidades e profissões. Enfim, eles são múltiplos, assim como o judaísmo também o é. Segundo o porta-voz do museu, esses sujeitos são judeus e isso os significa como semelhantes. Mas eles não são iguais. Eles são multiculturais, são plurais, e essa é uma característica da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, essa característica legitima, ancora, sustenta discursos sobre judeus e desconstrói imaginários
que foram igualmente construídos sobre eles. Em resumo, vemos na apresentação dos sujeitos que fazem parte dessa exposição que eles são todos judeus, de pátrias diferentes, do que ressoa já que eles são sem pátria. São diferentes na combinação da identidade judaica e o modo como a fé e a tradição milenar os constituem. Não possuem todos a mesma religião, nem têm a mesma orientação sexual. Com isso, fica referendado que os judeus são diversos. Nós vemos, por fim, o enunciado: apesar de tudo, acredito na bondade humana. Ele foi imputado a Anne Frank, que foi uma menina que teve todos os sofrimentos e foi rememorada, comemorada no mundo todo, em diferentes memoriais, pela sua luta pela vida, pelas fugas, pela solidão, pela falta dos pais, por tudo que aconteceu a ela, e mesmo assim, ela continuou a dizer: apesar de tudo, acredito na bondade humana. Podem ver nossas referências, agradecemos, muito obrigada.